Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Funchal e eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, o NESQEV. Eu sou farmacêutica bioquímica, mestre, doutora e pós-doutora em bioquímica. E agora, com a demanda da pandemia do coronavírus, um questionamento tem chegado muito frequentemente aqui no NESQEV, que é sobre como é o diagnóstico laboratorial da Covid-19. O que aparece nos pacientes que têm Covid-19? Antes de mais nada, eu queria dizer para todos que estão me assistindo que eu estou fazendo essa aula no dia 31 de março de 2020 e que as coisas na ciência elas têm evoluído muito rapidamente. Então, o que a gente está falando hoje sobre coronavírus, daqui a alguns dias pode ter muito mais dado. Tá? Então, eu vou compilar o que a gente sabe até a data de hoje para vocês. Então, basicamente, o que eu vou apresentar é um compilado de 3 artigos que estão disponíveis na rede no dia de hoje. Embora as características clínicas do Covid-19 já tenham sido amplamente definidas, como febre, tosse e dispneia sendo as mais comuns, as anormalidades laboratoriais mais representativas encontradas em pacientes com Covid-19 ainda não estão bem estabelecidas. A Covid-19 é uma doença respiratória e sistêmica, causada por um vírus, e tem sua origem na cidade de Wuhan, na China. E nesse momento já se espalhou por todo o mundo, assumindo, portanto, características de uma pandemia. Já se sabe que a doença é diagnosticada principalmente por métodos moleculares, como o real-time PCR. Existem também os testes sorológicos, que procuram a presença de anticorpos que podem ser encontrados no sangue e em alguns tecidos do trato respiratório. A principal amostra para esses testes é soro, mas pode ser utilizado plasma e também sangue total. Quem define qual é a amostra é o fabricante do kit. Entretanto, o padrão ouro é a cultura de tecido do trato respiratório, onde o antígeno, ou seja, o vírus, vai ser isolado. E um único resultado não detectado com RT-PCR para SARS-CoV-2 não exclui o diagnóstico da Covid-19. Vários fatores, como coleta inadequada da amostra, tipo de amostra biológica, tempo decorrido entre a coleta e o início dos sintomas e oscilação da carga viral podem influenciar no resultado desse exame. Sempre que houver discordância com o quadro clínico epidemiológico, o exame de RT-PCR deve ser repetido em outra amostra do trato respiratório. Então, o que a gente vê no exame desses pacientes, além, então, de fazer o diagnóstico via RT-PCR? Tá? A gente observa muitas alterações no hemograma, principalmente na série branca. O que a gente observa? A gente observa aumento do número de glóbulos brancos, com um aumento de neutrófilos e uma diminuição de linfócitos. Isso é bem claramente descrito nesses 3 artigos. Alguns dados falam também que existe na série vermelha daí uma diminuição na hemoglobina. Também aparece muito um aumento da proteína C reativa. Sendo então os 2 principais dados essas alterações nos glóbulos brancos e esse aumento na proteína C reativa. Isso é o que a gente mais observa nos estudos. Também se observa um aumento da lactato desidrogenase, que é um marcador de lesão, super inespecífico, então qualquer lesão tecidual vai ter liberação de LDH, o aumento do dímero D e também um aumento do tempo de protrombina. Esse aumento do tempo de protrombina, às vezes, ele não é verificado nos estágios iniciais da doença, mas com o avanço da doença se percebe bastante esse aumento no tempo de protrombina. O que mais que a gente observa nos marcadores bioquímicos agora? A gente observa um aumento nos níveis das transaminases, das aminotransferases, da AST e da ALT. Também como marcador hepático, a gente observa um aumento na bilirrubina total. Já como marcador de dano renal, a gente observa um aumento da creatinina. Também se tem um aumento de um marcador, que é um marcador utilizado muito para dano miocárdico, que é o aumento da troponina I. Se observa também uma diminuição da proteína albumina e um aumento de
procalcitonina. Esse aumento de procalcitonina também ele é muito observado em estágios mais avançados da doença e não no início da doença. Bom, gostaram dessa videoaula com a compilação de alguns dados sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19? Lembrando que esse diagnóstico ainda não foi definitivamente estabelecido e que a ciência nunca se fez de uma maneira tão rápida quanto agora, que todos os dias saem novos artigos sobre coronavírus e a ciência está muito dinâmica nos dias de hoje. Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre esse e sobre outros assuntos, não deixem de acessar as redes sociais do Nescrev. Além disso, deixem seu like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Até logo!